Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focado em originação de negócios. Imagina o seguinte cenário. Pense em uma alocação de, digamos, 2 bilhões de dólares. Um investimento massivo. Exato. 2 bilhões para construir uma mega fábrica de veículos elétricos. Daquelas de última geração, sabe? Seja na Europa ou nos Estados Unidos, com toda aquela robótica avançada. Sim, aquela promessa clássica de um futuro super limpo e tecnológico. Isso. Mas aí, depois de todo esse investimento, a empresa descobre que cada carro que sai da linha de montagem é, na verdade, financeiramente tóxico. Nossa. E tóxico antes mesmo de chegar na concessionária. É tipo o pior pesadelo possível. E é exatamente isso que está acordando os CEOs do setor automotivo no meio da noite hoje em dia. Com certeza. E com razão, né? Pois é. O dossiê que a gente tem em mãos hoje vem direto dos terminais das mesas proprietárias. É um material que está, assim, dominando todas as pautas dos comitês de risco institucional. É o assunto do momento nas grandes corporações. Sem dúvida. A missão desta nossa análise detalhada de hoje é entender uma reviravolta muito profunda. É tentar mapear como o mercado de veículos elétricos perdeu aquele cobiçado prêmio de luxo, sabe? Aquele status que existia até pouco tempo atrás. Exatamente. E como isso deu início a uma guerra de preços global que é simplesmente implacável. E o mais contraintuitivo dessa história toda, e que me deixou super surpresa, é descobrir por que a sobrevivência dessa indústria trilionária agora depende, de forma intrínseca, do Brasil. É uma mudança de paradigma enorme. É sim. Certo, vamos desempacotar isso. Porque essa mudança, ela não é apenas geográfica. A gente está falando de uma questão de matemática de sobrevivência financeira. As regras do jogo mudaram, da noite pro dia. Mudaram da noite para o dia e foi uma mudança brutal, né? E para muita gente no mercado foi bem silenciosa. Verdade. Pegou muita gente de surpresa. Totalmente. E, bom, para compreendermos o papel central que o Brasil passa a julgar nessa reconfiguração global, a gente precisa primeiro olhar para fora. Precisamos entender a implosão das margens de lucro no exterior. Aquele esmagamento que as montadoras ocidentais estão sofrendo. Exato. O veículo elétrico passou por uma metamorfose muito rápida e agressiva também. Até pouquíssimo tempo atrás, ele era visto como um produto de nicho premium, certo? Certo. Era quase um artigo de ostentação, né? Funcionava como uma espécie de troféu ESG. Era um ativo que o consumidor comprava para exibir um status tecnológico e uma consciência ambiental. E as pessoas aceitavam pagar um prêmio considerável por isso, né? Aceitavam, pagavam caro e felizes. Mas hoje, olha, a realidade é completamente outra. O veículo elétrico está sendo forçado, literalmente empurrado a se tornar uma commodity de massa. E essa transição de exclusividade para volume, isso cobra um preço altíssimo na estrutura de capital das empresas. Um preço astronômico. Para quem acompanha o mercado de perto, essa compressão de margens é visível a olho nu. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia. Manda bala. É como se as montadoras ocidentais estivessem super acostumadas a operar sobre a lógica de boutiques de altíssimo luxo. Com aquelas margens estratosféricas. Isso. Margens tão grandes que permitiam até certas ineficiências na cadeia de produção. Eles podiam se dar esse luxo. Mas, de repente, a concorrência asiática chega e inunda o mercado com veículos a preços extremamente competitivos. Preços de fast fashion? Exatamente. A montadora ocidental, do nada, se vê obrigada a vender a preços de fast fashion. Mas o custo de produção dela, a energia cara da Europa, a mão de obra continua precificado como boutique. A conta não fecha de jeito nenhum. Não fecha, mas aí me vem uma dúvida que eu acho que quem nos ouve também deve estar pensando. Por que essas montadoras ocidentais não podem simplesmente aplicar a velha cartilha do capitalismo industrial? Como assim? Sabe, ganhar escala, espremer os fornecedores, cortar custos daquele jeito tradicional para conseguir competir nessa guerra de preços? É uma excelente pergunta. E a resposta é porque a métrica de sucesso mudou. A velha cartilha simplesmente não contabiliza o carbono. Entendi. O que é fascinante aqui é o impacto direto dessa tentativa desesperada de corte de custos no retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC, que a gente tanto acompanha. A métrica sagrada das mesas proprietárias. Exato.
Para a mesa proprietária, que aloca capital pensando lá na perpetuidade fiduciária do negócio, esse cenário é o teste de estresse definitivo de toda essa transição energética. Tá. E como funciona a mecânica disso na prática? Pensa bem, quando aquele prêmio verde desaparece do preço de venda lá na concessionária, a montadora ainda precisa justificar os bilhões que ela afundou na fábrica. Certo, o dinheiro já foi gasto, o CAPEX já foi feito. Isso. Se a montadora tentar cortar custos simplesmente importando as peças mais baratas do mercado asiático, ela vai esbarrar em um limite que é tanto termodinâmico quanto regulatório. Regulatório porque as regras apertaram, né? Apertaram muito. O custo de manter uma cadeia de suprimentos ineficiente do ponto de vista de emissões, ele continua lá. Ele fica invisível na nota fiscal da peça barata, mas fica corroendo o balanço financeiro dia após dia. E é exatamente nesse ponto que a intuição corporativa tradicional leva a indústria direto para um abismo. Perfeito. Direto pro abismo. Porque diante desse esmagamento absurdo dos preços, a reação instintiva de um diretor de compras é óbvia. Ele vai buscar a bateria de lítio mais barata disponível no mercado global. E ele não quer nem saber como ela foi feita. Exato. Mas o nosso dossiê mostra que essa saída, que parece super lógica no papel, é na verdade uma armadilha fatal. Há tipo uma metáfora financeira que eu gosto de usar. Como seria? Comprar essa bateria barata da Ásia é como comprar um imóvel que está com um preço muito, muito abaixo do mercado, mas que vem com um passivo tributário oculto gigantesco. Uma dívida impagável atrelada à escritura. Isso mesmo. A peça parece barata na fatura, mas o parasita financeiro desse processo de fabricação sujo se acopla direto no balanço da montadora. Nossa, essa metáfora do passivo oculto descreve perfeitamente de forma brilhante o problema do escopo 3. Que é onde a coisa realmente aperta. Sim, porque para quem talvez não esteja tão familiarizado, o escopo 3 representa as emissões indiretas de uma empresa. São aquelas emissões que ocorrem lá nas profundezas da sua cadeia de valor. Os fornecedores dos fornecedores. Absurdamente baratas, fabricadas com lítio ou cobalto que foram extraídos e processados em matrizes energéticas baseadas em carvão lá na Ásia. Ela está basicamente importando emissões. Totalmente. Ela incha instantaneamente o seu próprio escopo 3. E a regulação europeia, olha, ela acordou para isso de um jeito muito agressivo. Especialmente com os novos mecanismos de fronteira. Sim, através do CBAM, o Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono. Os reguladores lá criaram uma barreira matemática intransponível. Como se fosse um pedágio, Um né? pedágio climático literal. Quando essa bateria suja chega no porto, lá na Europa, o auditor calcula o volume exato de carvão que foi queimado para produzi-la E aí vem a conta. e aplica uma tarifa equivalente ao preço do carbono no mercado europeu. A economia feita na compra vai toda pelo ralo. Espera, vamos pausar um segundo para alinhar isso. Porque isso exige uma mudança de paradigma enorme para os nossos ouvintes que estão acostumados a olhar demonstrativos financeiros clássicos. Com certeza. A gente sabe que o ganho no escopo 1 e 2 de um veículo elétrico é super óbvio, né? Ele não tem escapamento, não queima gasolina na rua, resolve a poluição local da cidade, tudo lindo. O benefício imediato está ali. Sim. Mas a grande surpresa que esse material revela é a ferocidade, a violência com que o escopo 3 está engolindo as margens operacionais. Silencioso e letal. Pois é. Mas como exatamente o mercado financeiro, sabe, aquele investidor institucional gigante, pune essa montadora? Só essa multa portuária já é suficiente para desestabilizar a empresa inteira? Olha, a multa portuária é só o gatilho inicial. A destruição real, aquela que dói mesmo, acontece lá na modelagem do fluxo de caixa descontado, o DCF. Tá, e como isso afeta a modelagem? Funciona como um efeito tesoura no balanço. Na linha de cima da DRE, o preço de venda do carro já despencou por causa da concorrência asiática. Isso por si só já espreme a margem EBITDA. E na linha de baixo? Na linha de baixo, a empresa tenta desesperadamente economizar na cadeia de suprimentos, mas aí ela é atingida em cheio pelo CBAM e pelas metas punitivas daquelas contribuições nacionalmente determinadas de cada país, as NDCs. Ou seja, a economia foi uma ilusão. Exato. O diretor de compras achou que fez um ótimo negócio com a bateria movida a carvão, mas essa economia é obliterada, aniquilada pela multa carbônica. Nossa. O carro, ele pode até não ter escapamento, mas a fabricação suja dele o torna de fato fiduciariamente radioativa para quem aloca capital.
Então, o investidor institucional, que tem trilhões de dólares sob gestão, ele olha para essa montadora presa entre margens declinantes e multas crescentes e ele simplesmente retira o capital. Na verdade, é pior. O movimento é bem mais sistêmico. O investidor não apenas retira o capital, ele reprecifica o risco da empresa. E o custo de capital vai para as alturas. O WACC da montadora explode. Não podemos esquecer que investidores institucionais hoje possuem mandatos super rígidos de sustentabilidade. Eles não têm mais aquela flexibilidade de fechar os olhos. Nenhuma. Eles não podem manter no portfólio ativos que geram passivos climáticos tão severos. Quando o custo de captação aumenta e a margem operacional derrete, aquelas mega fábricas que a gente mencionou lá no começo, Aquelas que custaram bilhões e foram financiadas com dívida. isso. Elas correm um risco seríssimo de virarem ativos encalhados. Elas se tornam estruturalmente incapazes de competir a longo prazo. Ficam presas num modelo insustentável. Perfeito. Ficam incapazes de competir com qualquer player que tenha conseguido unir escala de produção com uma descarbonização real e principalmente auditável. É o cenário de estrangulamento quase perfeito, né? De um lado, a gente tem a inflação carbônica que vem embutida nessas peças asiáticas baratas. E do outro, a punição regulatória implacável da Europa. E aí a pergunta de $1 milhão surge. Para onde a indústria global foge quando a matemática básica de produção se torna, assim, insustentável? É a pergunta que todos estão fazendo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, nos documentos, a lente foca diretamente no Brasil. De um jeito muito claro. De uma maneira que a gente raramente vê nessas análises de mercado mais tradicionais. O Brasil não entra nessa equação apenas como o fazendeiro ou minerador que fornece a matéria-prima bruta. Não mais. Esse papel mudou. Exato. Ele surge como o epicentro do alívio regulatório. É a solução pragmática que os balanços dessas montadoras precisam desesperadamente para não quebrarem. Se conectarmos isso com o quadro geral, a gente percebe que a transição climática deixou de ser um debate moral, ou uma pecinha de marketing naqueles relatórios anuais bonitos. Deixou de ser PowerPoint. Virou uma equação fria de alocação de recursos. A ineficiência climática virou ineficiência de capital puro e simples. E o Brasil? Bom, o Brasil detém uma combinação de fatores que hoje é impossível de replicar em outras geografias na mesma escala. E quais são os pilares dessa combinação? Primeiro, claro, é a disponibilidade de minerais críticos. A gente está falando, por exemplo, do lítio de altíssima pureza lá no Vale do Jequitinhonha. Que é essencial. Mas só ter o mineral não basta, né? De jeito nenhum. Ter o mineral no subsolo não é o grande diferencial competitivo. A Austrália também tem muito, o Chile também tem pra caramba. Não somos exclusivos nisso. O que gera verdadeira assimetria competitiva é a nossa matriz energética. Ela é fortemente descarbonizada, ancorada naquelas nossas hidrelétricas, na energia eólica, solar e de biomassa. Deixa eu ver se eu estou acompanhando a lógica da cadeia produtiva aqui. A vantagem não é apenas extrair o lítio debaixo da terra, mas sim usar essa nossa energia limpa e barata para processar esse lítio aqui dentro. Exatamente, o valor agregado muda de lugar. Para fabricar as células da bateria ou os componentes automotivos todos antes mesmo de exportá-los. É como se estivéssemos lavando o passivo de carbono da peça já na origem. Uma lavagem climática totalmente legal. Isso antes dessa peça cruzar o oceano e entrar no balanço financeiro lá da montadora ocidental. Ao invés da montadora importar o problema do escopo 3 da Ásia, ela importa a solução de mitigação do Brasil. Você resumiu perfeitamente. É a mitigação na origem, que é hoje a única forma viável de evitar o choque brutal com o pedágio do CIBEM. Faz todo o sentido financeiro. E tem uma camada extra de sofisticação tecnológica nisso que é muito negligenciada lá fora. Pensa nos mercados emergentes, onde construir uma infraestrutura inteira de recarga elétrica exigiria trilhões de dólares. Dinheiro que simplesmente não existe. Não existe. Para essa realidade, o Brasil desenvolveu a tecnologia do híbrido a etanol. Olha, esse é o auge do pragmatismo financeiro. Por quê? Porque une a eletrificação, que traz todo aquele ganho de eficiência urbana, com um combustível líquido que já tem uma infraestrutura de distribuição super madura em cada esquina do país. E, crucialmente, o etanol ostenta um ciclo de carbono que é quase fechado.
É brilhante. Você resolve o problema de poluição e mobilidade de massa sem explodir a necessidade de CAPEX para construir tomada de carro no país inteiro. Exato. É pragmatismo puro. Mas olha, eu vejo um gargalo natural nessa narrativa toda. Porque quando o assunto é mitigação de emissões, prometer que é verde, o mercado global é extremamente cético. Com toda razão, o histórico de promessas vazias é longo. Pois é, comete um auditor europeu lá que está aplicando regras super rígidas de compliance, vai ter a certeza de que a fábrica brasileira realmente usou energia limpa. É o medo do greenwashing. Isso. Como a gente evita que toda essa nossa tese seja vista só como um greenwashing tropical? Porque se a matemática lá do balanço não puder ser aprovada com papéis, a multa no porto europeu vai acontecer do mesmo jeito. E o ceticismo deles é totalmente válido e necessário. É exatamente por isso que o alicerce dessa transformação brasileira não é só geográfico ou energético. Ele é, acima de tudo, regulatório. O que mudou na nossa regulação que dá esse conforto para eles? O Brasil avançou de uma forma muito notável na estruturação de padrões de transparência. A CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, publicou a Resolução 193. E o que ela faz na prática? Ela adota os padrões globais do ISSB, o International Sustainability Standards Board. Isso, na prática, significa que aquelas divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade não são mais só um anexo bonitinho e colorido no fim do relatório anual da empresa. Deixou de ser peça de marketing. Totalmente. Elas agora seguem critérios contábeis internacionais rigorosíssimos. Então, quando a montadora global compra a bateria que foi processada aqui no Brasil... Tá tudo documentado? Sim. O balanço de carbono desse componente, abrangendo o escopo 1, 2 e 3, ele é perfeitamente rastreável e auditável de acordo com as métricas que a Europa aceita e exige. Entendi. E essa auditabilidade inquestionável é basicamente a chave do cofre, né? É o que impede a importação do tal passivo fóssil estrangeiro para o fluxo de caixa europeu. É o selo de garantia que destrava o capital. Então, o que tudo isso significa na prática? Como assim? Porque, veja bem, mapear a solução geográfica e regulatória é a parte teórica do negócio. Ter os minerais, ter o sol, o vento e a regulação toda alinhada é maravilhoso. Mas construir as refinarias de lítio, converter o parque de autopeças e expandir toda essa infraestrutura exige montanhas de capital. Bilhões e bilhões. E o capital global, especialmente agora, num cenário de taxas de juros mais altas e uma aversão gigante a risco, ele não flui por boa vontade. Ele precisa de instrumentos financeiros super precisos. E é nesse momento que o centro de gravidade da nossa análise se desloca. Para a Avenida Faria Lima. Exato. A engenharia financeira da Faria Lima assume o papel de grande orquestradora de toda essa transição estrutural. Porque a viabilização desse capital, ela depende da tradução desse conceito abstrato de sustentabilidade para a linguagem que o mercado entende. Prêmios e descontos. Dinheiro na mesa. O mecanismo central operado pelas mesas proprietárias hoje lá na Faria Lima é a famosa arbitragem regulatória. Explica melhor como eles estão operando isso. Claro. Como o desespero das indústrias para conseguir fabricar limpo transformou a descarbonização em um critério absoluto de sobrevivência de margem, a Faria Lima começou a desenhar veículos financeiros sob medida para isso. Aqueles fundos específicos. Sim, os FDICs, que são os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, e os CRIs, os Certificados de Recebíveis de Infraestrutura. Eles ganharam versões estruturadas especificamente para financiar o CAPEX verde. Para dar aquele empurrão na indústria de base. Exato. Eles são desenhados para injetar dinheiro lá no começo da cadeia, desde a eletrificação das operações de mineração de lítio até a modernização dos fornos numa indústria de autopeças qualquer. Tipo substituir um forno a gás natural por biometano. O biomassa, o foco é limpar a base da produção. Tá, mas como a Faria Lima convence a empresa brasileira, sabe, a metalúrgica média, a fornecedora de peças, a assumir uma dívida enorme para se modernizar? Porque o incentivo para eles tem que ser estritamente financeiro, não ideológico. E é puramente financeiro. O incentivo é brutal. E o que salta aos olhos nessa análise que a gente está fazendo é o mecanismo do Greenium. O Prêmio Verde.
Para a empresa que acessa esses CRIs ou FDICs verdes, a recompensa é muito imediata. É um desconto substancial na taxa de juros dessa captação. A dívida fica muito mais barata. Fica. E por que isso acontece? Porque o investidor institucional lá na ponta final, aquele europeu gigante que precisa desesperadamente de ativos limpos no portfólio para cumprir os mandatos dele, ele aceita receber um rendimento ligeiramente menor. Uhum. Ele abre mão de um pouco de yield. Ele abre mão em troca da garantia auditada de que aquele título cumpre as exigências climáticas. Então, esse spread, essa diferença, vira um juro mais baixo para a indústria brasileira se modernizar. É um ciclo virtuoso financiado inteiramente pelo mercado de capitais. E a gente precisa adicionar uma camada ainda mais sofisticada a essa visão estrutural, porque a coisa vai além. Tem mais? O ciclo de valor criado pela engenharia financeira não se encerra apenas em dar o crédito mais barato para a fábrica. O que mais eles capturem? Ao financiar a substituição de, digamos, uma caldeira a combustível fóssil por uma operada a biomassa, ou financiar a eletrificação das frotas logísticas dos caminhões, o projeto não apenas emite menos carbono no dia a dia. A redução dessas emissões em relação à linha de base anterior da empresa gera créditos de carbono de altíssima integridade. Ah, claro, o famoso crédito premium. Exato. E a tesouraria dessas instituições financeiras estrutura operações super complexas que monetizam esses créditos. Eles utilizam isso para realizar operações de hedge climático para os próprios balanços e para clientes. Ou seja, vamos recapitular a genialidade da coisa toda. O banco capta o recurso com investidor sustentável lá fora, empresta muito mais barato para a indústria brasileira se descarbonizar. Sim. E aí os créditos de carbono gerados por essa descarbonização são empacotados pelo banco e vendidos para a mesma montadora global que precisa mitigar aquele restinho de escopo 3 que ainda sobrou no balanço dela. É um ciclo fechado perfeito. A Faria Lima arbitra todo esse processo e captura spreads gordos em todas as pontas da operação. Ao mesmo tempo em que blinda o balanço da indústria global. É uma orquestração fenomenal de mercado. Mostra como o nosso subsolo e a nossa rede elétrica deixaram de ser apenas vantagens comparativas passivas e passaram a ser ativos financeiros altamente monetizáveis. Precisamente. A inteligência de originação de negócios aqui faz uma mágica real. Ela transforma o que antes era visto só como um custo chato de conformidade ambiental. Aquele centro de custo que ninguém gostava. Isso. Transforma isso numa tremenda vantagem competitiva e em rentabilidade pura. O crédito financia a operação limpa. A operação limpa gera aquela rastreabilidade de dados que a regulação da Europa exige. E isso salva as margens operacionais das corporações ocidentais na guerra sangrenta de preços contra as montadoras asiáticas. Exatamente. Todo mundo ganha e o Brasil fica no centro. Com todo esse arcabouço gigante já estruturado, quer dizer, a gente tem o problema matemático identificado na Europa, a solução produtiva palpável no Brasil e a engenharia financeira operando a todo vapor na Faria Lima. As peças estão todas no tabuleiro. Então, o que quem nos ouve pode projetar para a realidade de mercado daqui para frente? Se a gente for traçar um cenário tático para os próximos, digamos, 12 a 36 meses, como essa movimentação sísmica afeta a dinâmica prática de investimentos e as fusões e aquisições? Vai mudar tudo. As projeções que temos, baseadas no fluxo de capital atual que já estamos monitorando, são inequívocas. Estamos sem dúvida entrando em um super ciclo de realocação de capital. Um boom no mercado de M&A, então. Um boom histórico. Essa compressão de margens lá no exterior está agindo como grande catalisador para um volume brutal de operações de fusões e aquisições. Porque as empresas não têm tempo de construir tudo do zero, né? De jeito nenhum. O relógio regulatório está correndo. Montadoras e aqueles fabricantes de componentes de nível 1, os chamados Tier 1... Eles não podem esperar 5 anos para ter uma fábrica verde pronta. Não podem. Então eles vão simplesmente adquirir empresas brasileiras que já possuem a licença social operando, que já estão plugadas na matriz energética limpa. E que já têm a capacidade operacional de inserção rápida na cadeia global. Exatamente. A gente vai ver uma consolidação agressiva dessa tendência que o mercado chama de nearshoring.
aquela relocalização industrial totalmente estratégica. A tese, pelo que eu entendo, é de que aquele investimento estrangeiro direto, o famoso IED, aquele dinheiro que historicamente ia em peso buscar o Sudeste Asiático por causa do custo baixíssimo da mão de obra. Que era o único diferencial que importava. Isso. Esse capital agora vai redirecionar bilhões e bilhões para o Brasil, em busca do que a gente pode chamar de custo de conformidade climática zero. É o novo diferencial competitivo global. E as jurisdições que ficaram famosas por fornecerem aquelas peças sujas e baratas vão perder atratividade de uma forma drástica, muito rápido. Vão secar. O dinheiro vai fugir de lá. E isso representa uma janela de oportunidade assustadoramente lucrativa para a nossa indústria de base brasileira. Porque não estamos falando de um crescimento baseado naqueles incentivos fiscais temporários do governo. Que acabam na próxima eleição. Exato. Estamos falando de uma vantagem estrutural imposta pela matemática global do mercado de capitais. E quem for inteligente vai surfar essa onda. Com certeza. As empresas nacionais que entenderem a urgência desse movimento agora, que certificarem logo seus processos e se posicionarem como fornecedoras premium no quesito de emissões para essa nova mobilidade de massa, vão ver um crescimento absurdo. elas vão experimentar saltos extraordinários em seus valuations. Vão valer muito mais do que valem hoje. E olha, isso levanta uma questão importante. É um ponto que serve basicamente como um mandato fiduciário imutável para os executivos de hoje em diante. Para os C-levels, diretores financeiros, gestores de patrimônio que estão nos ouvindo. Qual seria esse recado final para eles? A fase daquelas intenções corporativas vagas terminou. Aquela época de só plantar árvore e fazer relatório bonito, acabou. A ineficiência climática de qualquer fornecedor lá na base da cadeia de suprimentos... O parafuso mais simples. Sim, o fornecedor do parafuso. Isso vai se traduzir de forma fria e matemática em destruição da margem operacional da empresa grande lá no topo. Não existe mais espaço nenhum para opacidade na cadeia produtiva. Acabou a caixa preta. Acabou. O mandato atual exige que o C-Level audite com rigor extremo a intensidade de carbono não apenas da sua própria fábrica, mas de todos, absolutamente todos, os parceiros comerciais. É uma questão de inteligência de originação. Totalmente. A sobrevivência depende dessa inteligência de originação de negócios. O executivo tem que garantir que a corporação seja desenhada desde o início como ativo que viabilize o compliance do cliente europeu ou americano. E não o vilão da história. Exato. Evitando a todo e qualquer custo carregar aquele passivo fóssil que a gente discutiu e que pode levar toda a cadeia, do topo à base, direto para a insolvência. É de fato uma inversão completa de valores no capitalismo industrial como a gente conhecia. A excelência ambiental deixou de ser uma política ali restrita ao departamento de sustentabilidade, presa numa salinha. Virou o core business. Assumiu o centro absoluto das decisões da diretoria financeira e dos conselhos de administração. Ser intensivo em carbono agora significa, muito objetivamente, ser expulso do mercado de fornecimento global. É o novo risco de crédito. Exatamente. E antes da gente finalizar esta exploração aprofundada de hoje, há algo nesse dossiê que reverbera muito além do setor automotivo. E acho que serve como uma provocação reflexiva e tanto para os nossos ouvintes. Vamos lá. Se a sobrevivência de uma indústria trilionária, como a mobilidade global, depende hoje, secretamente, do balanço de emissões que está escondido lá nas profundezas de suas cadeias de suprimentos de mineração e manufatura. É de se pensar o resto, né? Pois é. Quais outras indústrias gigantescas, que nós celebramos hoje na mídia como modernas e limpas, estão, na verdade, operando sobre um abismo? Excelentes perguntas. Quantos passivos fósseis totalmente ocultos em setores como tecnologia, bens de consumo, ou até mesmo na infraestrutura digital e nos data centers ainda não foram devidamente precificados pelos investidores? E que podem explodir a qualquer momento. Exato. Passivos que estão apenas esperando a próxima onda regulatória do mercado para destruir margens operacionais de uma hora para outra, pegando todo mundo de surpresa. É uma reflexão vital, eu diria obrigatória, para quem aloca capital com os olhos no futuro. Sem dúvida, o mercado mudou para sempre. É isso aí. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.